alguma comida específica. E a questão é que muitas pessoas chegam aqui falando assim, Jé, eu sinto fome o dia inteiro, porque eu já ouvi você falar assim que é pra você comer quando tem fome. Só que, Jé, eu tenho fome o dia inteiro, ou eu preciso sempre estar mastigando alguma coisinha. Eu não paro de comer, Jé. Ou eu sempre que eu começo a comer, eu não consigo comer só um pedacinho, eu tenho que comer até o fim. O que que eu faço? Se você é assim, você precisa ficar até o final dessa live para você ver se você está vivendo essas 4 coisas. Se você está fazendo alguma dessas 4 coisas, porque essas 4 coisas que engordam muito não são comidas específicas, mas são coisas que muitas vezes fazem parte do seu dia a dia. Você está acostumada a fazer isso e você nem sabe que isso te faz engordar. Porque tem pessoas que chegam aqui falando assim, Jé, eu nem como muito e eu engordo. Tô interrompendo a minha própria live. Sim, amoras, essa live é uma reprise de uma live maravilhosa. Assista até o final porque eu estou viajando. Inclusive, me acompanhe nos stories. Mas eu interrompi a minha live para te falar que agora estamos muito perto do nosso primeiro Seca em 7 dias. O Seca em 4 dias foi um sucesso, porque inclusive teve uma hora que secou 1, 2, 3, até 5 quilos em 4 dias. Então a gente decidiu fazer o Seca em 7 dias, ainda mais completo, uma estratégia simples que você vai secar, mas o mais importante, que ele vai ser diferenciado. Além de você secar, você também vai aprender o passo a passo do método para você não ter reganho de peso. Porque não adianta você secar e depois voltar a engordar, certo? Então aqui, além de uma estratégia muito simples, vocês vão aprender o passo a passo desse método para emagrecer e não voltar mais a engordar. Vai ser incrível! Vai ser no dia 25 de maio, então 7 dias. Para você se inscrever, você precisa, se você pelo Instagram, digitar secar, que eu mando no seu direct o link da inscrição, ou você vai ali na minha bio, na página principal do meu Instagram, tem uma linha azul, aperta ali e faz a sua inscrição. No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para você se inscrever no Seca em 7 dias. O Seca em 7 dias vai custar R$62. É um valor simbólico. Eu sei, vocês sabem que tudo aquilo que eu faço é grandioso, é muito bom, ele vale muito mais do que R$1.000. Quem participou do Seca em 4 dias sabe do que eu tô falando, e os de 7 dias vai ser ainda melhor. Mas eu decidi fazer algo simbólico mesmo, R$62, para você se priorizar. Porque quando você investe, você fala, vou fazer, porque eu tô pagando, eu vou fazer. É um presente que você dá para você mesma. Se dá esse presente, se prioriza, se inscreve. 25 de maio vamos ter nosso Seca em 7 dias, tá bom? Então, continue aqui com a live, digitou secar no Instagram, depois vai lá no seu direct que eu mando o link de inscrição, ou você vai ali na minha bio ou no YouTube aqui embaixo, combinado? Podem continuar com a live de hoje. Beijo! Então, a live de hoje eu vou te mostrar, na verdade, 4 erros. 4 coisas que você está fazendo que está fazendo com que sua fome aumente. E muitas vezes é uma fome que está aumentando, mas não é algo assim avassalador que te faz perceber que você está comendo exageradamente. Não, você nem percebe. É sutil e isso tá te fazendo engordar. Fica até o final dessa live. Ou quem percebe que come muito, ou principalmente quem acha que mal come e engorda. Você precisa assistir essa live inteira e aí você vai ver onde você precisa consertar. O que você precisa mudar, tá bom? Essa live vai ser muito importante. Boa tarde para quem tá aqui ao vivo comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem tá assistindo no gravado. Porque, para quem não sabe, para quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui você vai aprender sobre emagrecimento definitivo. A única forma de você emagrecer e não voltar mais a engordar é quando você trabalha o que te fez engordar, que foi sua cabeça. Aqui você aprende a emagrecer a sua mente. O seu corpo é consequência da sua mente. Então, primeiro você emagrece a mente, depois o seu corpo vai emagrecer como consequência, sabe? É a consequência de você trabalhar no lugar certo. Porque você já tentou emagrecer seu corpo a sua vida inteira e não funcionou de forma definitiva. Então, quando você emagrece a mente, o seu corpo ele emagrece sem sofrimento, sem loucura e dessa forma para sempre. Então, quem é nova, seja bem-vinda. Aqui nós sempre temos 4 lives por semana. Segunda, terça, quarta e quinta, 12:30. As lives ficam salvas.
Então, ou você assiste no ao vivo, aqui, né, 12h30, ou você tira um tempinho do seu dia, mas você precisa organizar com você mesmo. Se comprometer com você para que você assista a gravação da live, tá bom? Para te incentivar mais ainda, além de você emagrecer muito, se transformar muito assistindo as lives, você concorre semanalmente a um Pix de R$500 por assistir as lives. Você precisa assistir as lives, fazer um resumo num papel, numa caneta, num caderno, que eu li alguém que escreveu caneta aqui. Bater uma foto e me enviar. Por onde que você envia? No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link escrito resumo da live, alguma coisa assim. Aí você envia ali naquele WhatsApp. Facebook tem na descrição do vídeo aqui em cima. Instagram, amoras, tem aqui na minha bio, ó. Página principal do meu Instagram. Você vem aqui, ó, na página principal. Aperta aqui, ó. Ai, amei as 4 chaves, é renovador. Que bom, Keila. Ai, fico muito feliz. Tem aqui, ó, um destaque escrito sorteio. Você aperta. Tem a explicação, então aproveita para assistir. E aqui, ó, tem o link de WhatsApp para você enviar. Você sempre tem que enviar assim que termina a live do dia ou em até 24 horas. Ou seja, a live de hoje você tem até amanhã, 12h30, para poder enviar o resumo. Fazendo dessa forma, se você enviar as 4 lives da semana, cada vez que você envia o resumo, você vai uma vez o seu nome para a lista do sorteio. Se você enviar as 4 lives, você vai ter 4 vezes o seu nome na lista do sorteio. Toda sexta-feira à tarde, eu faço um sorteio de Pix de R$500, tá bom? Tá bom, minhas lindas? Então, vamos lá. Vamos falar, então, essas 4 coisas que engordam muito, que, como eu falei na introdução, são 4 erros que você tá cometendo sem nem perceber, que aumenta a sua fome. Só que para eu falar de fome, é claro que hoje eu vou dar uma pincelada e no desafio a gente vai mais profundamente, vai viver isso mesmo, né? Desse respeito da fome física. Mas você precisa entender que existe uma fome física e uma fome emocional. O que você sente o dia todo, ou na maior parte do tempo, eu posso até dizer que em 80% das vezes, quem está acima do peso, eu posso garantir isso. 80% das vezes do dia, o que você sente não é fome física. Não é o seu estômago mandando um sinal de fome para que você coma e ele acumule como gordura. Não. O seu corpo, ele só envia sinal de fome física quando ele precisa de vitaminas, de nutrientes ou de energia para usar. Não é para acumular. Então, o que você sente na grande maioria das vezes é uma fome emocional. É uma fome que vem da cabeça. Não é necessidade fisiológica. É a sua cabeça querendo te entregar prazer rápido na comida para fugir de alguma emoção, de algum problema, de alguma coisa que esteja acontecendo. Ou muitas vezes, como vem da cabeça, a gente sabe que na nossa cabeça tem também as nossas crenças, ou seja, coisas que eu acredito. Muitas vezes você acredita que tem hora para comer. Então você come porque tá na hora, porque você acredita sim. Só que se o seu estômago não tá mandando sinal de fome física, é porque naquele momento ele não precisava de comida. E se você comeu porque a sua cabeça te convenceu que tá na hora e ele não precisava, ele vai pegar isso e vai guardar, vai estocar. E isso é engordar um pouquinho mais. Faz sentido? Então essa fome que é da cabeça, que a gente chama de fome emocional, muitas vezes ela aparece de repente. É do nada e naquele momento você tem que comer. Sabe aquela coisa, se eu não comer uma coisa bem gostosa agora, parece que eu vou matar um? Já teve essa sensação? Então essa é a fome emocional. Geralmente é uma vontade enorme de comer um alimento bem específico e geralmente muito gostoso. Porque se você fala assim, eu tô com uma fome, e você nem sabia que era fome emocional, e alguém te oferece, eu tenho uma banana aqui na minha bolsa. Você fala, eu não tô com fome de banana, né? Eu tô com fome daquele brownie, daquela moça que eu sei que daqui 10 minutos vai aparecer aqui no trabalho vendendo. É aquele brownie que eu tô com fome. Não. A fome específica, assim, não é uma fome real, não é uma fome fisiológica. É uma vontade de comer. A fome física, a fome que vem do estômago, ela começa bem aos pouquinhos. Ela começa tranquila e ela vai aumentando aos poucos. Você começa sentindo um vaziozinho no estômago, que às vezes você até pensa, será que eu tô com fome? Vai aumentando, opa, deu uma roncadinha aqui. Daqui a pouco aumenta um pouquinho mais. Essa é a fome física. Ela vai aos poucos. A fome emocional não. Ela vem, de repente, vem com tudo. E se você não sacia ela, parece que você vai ter um treco emocional.
Entende? Tem mais coisas para que vocês possam identificar, sem dúvida alguma, se o que você sente é fome física ou fome emocional, mas aí a gente vai entender profundamente no desafio, tá? Só que eu quis só dar essa pincelada, porque eu quero falar na live de hoje já 4 erros que talvez você faça no dia a dia sem nem perceber que está aumentando a fome emocional. Justamente a fome que engorda. Então, se você parar de cometer essas 4 coisas, esses 4 erros, você vai ver essa fome emocional diminuindo. A fome emocional diminuindo, você emagrece. Tá bom? Então vamos lá. A gente começa agora. É o primeiro passo. Porque, minhas lindas, toda transformação, aquela que você consegue sustentar mesmo, sabe? Ela vai. Só um pouquinho. Facebook, pensei que ia cair, mas voltou. Você vai construindo a sua nova vida. Não precisa ser, nem deve ser de um dia para o outro. Então a gente vai nessa construção ainda hoje, na live de amanhã, você construa ainda mais, para que no desafio, quando você for aprender todo o passo a passo do método que emagrece a sua mente para sempre, você já esteja muito mais preparado, tá bom? Então vamos lá. 4 erros, então, que aumentam essa fome emocional. Anota aí o primeiro erro. Fazer as coisas distraída. Ou, que é a mesma coisa, não estar presente naquilo que você está fazendo. Minhas lindas, hoje em dia, na era da tecnologia, nessa rapidez que o mundo está vivendo, nessa necessidade de celular o tempo todo, as pessoas não estão mais presentes. Não estão mais presentes. Gel brinde! Amora, bem lembrado, esqueci de brindar com vocês. Eu até esqueci de encher mais uma copa, peraí. Vamos brindar, né, amores? Meu Deus do céu. Como assim? Como assim? Vamos pegar nossa aguinha e brindar. Ó, eu já tomei 2,5 litros de água, a Amora falou. Arrasou. Um brinde é mais esse dia, a cada morinha que tá aqui se priorizando, que vai participar do desafio, que vai ter o seu emagrecimento definitivo no ano de 2026. Brinde, tchim-tchim. Agora sim, né? Eu já tenho a Amora falando que comete esse erro. Fazer as coisas distraídas é algo que aumenta muito a sua fome emocional. Porque muitas vezes, minha Amora, primeiro, você está tão distraída, você não está presente naquilo que você está fazendo, que muitas vezes você acaba comendo coisa e nem percebe. Ou belisca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, assim, só que até sabe, mas está pensando em outra coisa, está fazendo outra coisa junto, que chega no final do dia e fala assim, mas hoje eu nem comi. Só porque você talvez não tenha sentado e feito uma refeição completa, mas você se convence que você nem comeu. Só que você nem consegue perceber o quanto tudo aquilo que você beliscou ao longo do dia não é só que você comeu, você foi capaz de comer e comer ainda a mais do que você precisava em energia para viver aquele dia. Só que você nem percebe. Você se convence que você mal come e engorda. Isso não é uma verdade. É impossível. Tá? Então, quem tá aqui que tem como hábito de sempre comer na frente da TV, você não tem noção o quanto que você nem consegue perceber a sua saciedade. Muitas vezes ela já passou faz tempo, mas você tá aqui, ó, hipnotizada, prestando atenção em outra coisa, focada em outra coisa e só tacando comida pra dentro. Depois você nem lembra do que você comeu. São tantas coisas no dia a dia que vão sendo feitas no piloto automático. É tudo tão rápido, é tudo feito ao mesmo tempo. E aí, minha amora, na comida, tem pessoas que nem param para apreciar a comida. Nem para apreciar. E olha só, se você tá de férias e tá viajando num lugar que você sonhava conhecer, você não quer que o dia passe bem devagar, que aquela semana da viagem passe bem devagar, que você aproveite cada momento? Você não quer? Não é isso, porque você esperou tanto por aquilo, porque você gosta tanto de viajar, porque tá tão gostosa as suas férias que você quer realmente aproveitar e que demore para passar? Pois é. Tem gente que fala que ama comer, mas devora um prato de comida em 5 minutos. Mas devora uma barra de chocolate em 3 minutos. E faz isso porque não estava presente para aquilo que estava fazendo.
Porque se você gosta tanto de comer, se você pegasse um quadradinho de chocolate, um pedacinho por vez e deixasse derreter na sua língua para apreciar aquele sabor, e em 3 minutos comer aquele pedacinho de chocolate, você iria sentir muito mais sabor do que da forma que você faz, que você engole, você devora. Você nem aproveita de verdade. Ou muitas vezes você repete o prato, porque você comeu tão rápido que nem deu tempo de você perceber que estava saciada. E o repetir já virou um hábito, ou seja, você não está presente para a quantidade que tinha colocado já no prato e para a quantidade que está colocando de novo mais um pouco. Você está distraída. Você não está parando para perceber. Faz sentido? 2 dos maiores gatilhos da fome emocional, que a gente vai entender no desafio que tem vários gatilhos, né, para fome emocional, como acabar com ela, mas 2 dos maiores gatilhos mesmo para então acionar essa fome emocional é o cansaço e o estresse. Aí você fala, então ferrou já, porque todo dia eu tô cansado, eu tô estressada, ou é os 2 juntos. Só que é possível a gente, porque nós não somos de ferro. Nós somos seres humanos. Então, nós sentimos cansaço, nós ficamos estressados. Mas a sua mente, o piloto automático, por você não estar presente para aquilo, já se convenceu que toda vez que você está estressado ou cansado, você tem que comer uma coisa gostosa. Então, por que geralmente final do dia é onde você mais come? É porque você está cansado, você está estressado com os problemas e os acontecimentos daquele dia. Então, chega no final do dia, a sua mente te convence o quê? Eu mereço. Eu mereço. Aí você corre pra geladeira pra ver se tem uma coisa bem gostosa. E se a geladeira pode estar cheia de comida de verdade. Sobrou do almoço, fruta, tem ali ovo. Mas se não tem aquilo bem gostoso, aquilo que dá mais prazer, você fecha a geladeira. Ai, não tem nada pra comer. Automático. Vou pedir uma coisa muito gostosa. Entende? Então, se você começar a ficar presente para todas as suas atitudes, você pode antes parar e se perguntar, tá, olha aqui, presença, tô aqui, tô em casa, o dia acabou, eu tô cansada, eu tô estressada. O que realmente resolveria o meu cansaço? Olha só, com as perguntas, você é obrigada a ficar presente. Porque sabe, se alguém te pergunta alguma coisa e você tá distraída, e a pessoa fala, eu tô falando com você, oi. Aí você tem que prestar atenção no que ela tá perguntando pra você conseguir responder, certo? Então, a pergunta te traz pro presente. Então, se você se perguntar o que de verdade resolve cansaço e estresse sem ser na comida, ou a comida de verdade, ela resolve? Depois que eu como, depois que passa o sabor, porque passou da língua, acabou o sabor. Depois que aquela sensação gostosa da comida acabar, o meu cansaço vai acabar, eu vou estar revigorada? O estresse vai ter tirado com a mão? Todos aqueles problemas do dia, eles vão ter se resolvido ou não? Ou pelo contrário, depois que passa, que eu percebi que comi demais, eu fico ainda mais estressada porque eu tô querendo emagrecer? E às vezes eu comi tanto, que mal dormir direito eu consigo. Aí eu acordo mais cansada porque eu não consegui dormir direito. Então, se você vier pro presente, se você tiver presença, você vai entender que aquilo que a sua mente está querendo te convencer no piloto automático é uma mentira. E aí você se pergunta, será que um banho quentinho agora iria ajudar no meu cansaço? Será que se eu tomar um banho com a luz apagada, uma luz bem baixinha, com uma música gostosa, será que iria dar uma ajudada nesse estresse? Se eu ler um livro que eu goste, se eu ler a Bíblia, se eu colocar uma música animada, se eu for assistir um filme ou um seriado que eu goste, se eu fizer um crochê, um trabalho manual que eu gosto, será que isso desestressa? Isso sim. Entende? Então você começa a ficar presente nas suas atitudes. Pausa esse automático. Pensa no que você está fazendo. E se você é uma pessoa que é muito distraída, você pode começar a narrar tudo aquilo que você está fazendo. Eu vou fazer algo que me distraia. Eu vou fazer algo que me desestressa. Eu tô a ponto de comer algo porque eu tô muito cansada. Começa a falar mesmo.
Mas será que depois que eu comer, eu vou ter descansado? Ou se eu aproveitar, porque nem fome física eu tô, meu estômago nem tá roncando, se eu fizer um chazinho e for dormir mais cedo, será que isso me descansaria? Isso me descansaria. Então percebe? Presença. Presença. Para de fazer as coisas no automático. E toda vez que você for colocar comida dentro da sua boca, se for possível, anota. Porque para chegar no final do dia você perceber tudo aquilo que você comeu e você vai ver que metade daquilo você nem sentiu de tão distraída que você estava. Para pelo menos começar a entender que não, você não engorda sem comer nada. Você está comendo. Só que às vezes você nem percebe. Tá? Então só de estar presente você vai ver o quanto vai ajudar na fome emocional. Segundo erro, então, que talvez você esteja cometendo, segunda coisa que aumenta a fome emocional é você ignorar a si mesma. Ignorar a si mesma. Muitas pessoas que lutam contra o sobrepeso acabam tendo muito medo de não agradar os outros, de não serem aceitas, têm medo da rejeição e por isso, em algumas situações, elas passam por cima de si mesmas, das suas vontades, das suas necessidades, das suas prioridades, por medo de desapontar as outras pessoas. Não consegue dizer não. Não consegue dizer não para um favor ou não consegue dizer não para uma comida que alguém te ofereceu. Você não consegue dizer não, porque você tem essa necessidade que todo mundo te aceite. Mas o que essas pessoas não pensam é que elas mesmas estão se rejeitando. E essa é a pior rejeição de todas. Se você não pensar em você, se você não cuidar de você, você vai estar jogando essa responsabilidade para as outras pessoas. Você espera que os outros façam por você. Mas essa responsabilidade é só sua. Então você tem que parar de ignorar a si mesma. Você precisa olhar para você. E de nada adianta o mundo te amar, o mundo te aceitar se você não se ama e não se aceita. Não adianta, você sabe o quanto isso dói. Quando você se coloca em primeiro lugar, você consegue se doar por inteiro para quem precisa. Porque tem gente que acha assim, ai, se priorizar, se colocar em primeiro lugar, isso é muito egoísmo. Não, isso é autocuidado. Porque se priorizar é pensar em você primeiro. Mas tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. Porque quando você não se prioriza, fala sério, você está no último lugar da lista. Se é que tem lugar para você. Você coloca tudo e todos acima de você. Só que aí você não tá por inteiro. Você não tá bem. Você não consegue entregar o seu melhor porque você não tá bem com você mesma. Então, quando você se cuida, quando você se ama, quando você para de ignorar a si mesma, porque se você não quer algo, se você sabe que aquilo iria te fazer mal, ou se você sabe, poxa, eu tô no processo de emagrecimento e hoje eu decidi que eu não quero abrir nenhuma exceção, e vem alguém e te oferece um bolo, e você ignora a sua vontade, porque você não queria comer, mas sabe que o outro, ela vai ficar chateada se eu não aceitar. Olha só, você tá ignorando a sua necessidade, aquilo que é bom pra você, aquilo que você tinha combinado com você. Porque outra pessoa vai ficar chateada, tá? E você não fica chateada com você? Toda vez que você promete que vai emagrecer e não consegue? Você fica arrasada com você mesma. E ninguém vai entregar isso pra você. Isso só depende de você. Então a autorrejeição, ela só piora a fome emocional. Porque quantas aqui, ou até já declararam, ou já pensaram, eu vou comer mesmo porque é isso que me faz feliz. Eu vou comer porque comer uma coisa gostosa é o meu momento. Porque parece que você faz tudo para todo mundo, que o seu momento, a sua alegria, a sua recompensa só virou comer. Então percebe que se você vive assim, o maior sofrimento da sua vida é fazer uma dieta. Afinal de contas, como assim? O único momento de alegria, eu tenho que tirar isso? Deus me livre. Você não consegue. Por quê? Porque a construção de merecimento está errada dentro da sua cabeça.
E se você acredita de verdade que o que você merece é uma comida, é porque você tá diminuindo desse tamanho aqui o que você merece de verdade. Você tá aceitando migalha. Porque você merece muito mais do que uma comida gostosa. Muito mais. Só que você se rejeita tanto que você nem sabe o que te faz feliz. E aí você se convence que o que te faz feliz é comer. Pequeno. Pouco. Entende? Por isso que quando você começa a olhar para você mesma e aquilo que é importante para você, e aquilo que te faz feliz, e aquilo que te faz bem, você vai enchendo esse potinho. E aí você não precisa recorrer à comida para ser feliz. Você está sendo feliz. Olha só, amores. Esse ano eu tenho 2 objetivos de coisa que me faz muito feliz. Muito feliz. Fazer aula de música, porque eu amo cantar. Só que eu nunca fiz aula mesmo, técnica, né? E eu quero fazer. E, inclusive, já marquei. E outra coisa que vocês vão rir, mas para que vocês saibam que é no simples, é no pequeno, e muitas vão se identificar comigo. Sabe o que naqueles 6 dias de férias que eu fiquei na praia, que fazia muito tempo que eu não tinha férias, né? Uma coisa que eu fiz que eu não fazia há anos. Joguei canastra. Muitos conhecem como buraco, né? Aquele jogo de cartas. Canastra, buraco. Eu não fazia desde a época que eu era solteira. Porque meu marido não gosta de canastra, ele gosta de outras coisas, dominó, truco. Mas canastra ele nunca gostou. E a família do meu marido, que gosta muito de jogar com muitas coisas, não é da canastra também. Passou. Eu esqueci. Só que quando a gente ficou na praia, que os meus pais ficaram também, que eles gostam muito de jogar canastra, aí a gente ensinou pro meu sogro, eu lembrei do quanto eu amava. Do quanto eu amava jogar canastra. E aquilo me fez tão feliz. Era um momento que eu estava totalmente presente, sem pensar em nada. A gente botava os meninos dormir na soneca, 2 horas de soneca, às vezes 3 horas de soneca, praia, né? E a gente aqui, ó, pra canastra. Que coisa boa. Então, quando eu saí dali, eu até falei pro Marcos, amor, esse ano, pelo menos uma vez por mês, ou você aprende, eu falei pro Marcos, ou você aprende, ou uma vez por mês eu vou me reunir com minhas amigas pra jogar canastra. Isso. A gente tem que se priorizar. Isso me faz feliz. E olha só, quanto que custa isso? É uma coisa cara de fazer? Não, não é. É a gente se organizar. Porque senão a gente faz... Quantas aqui tem um marido que toda semana sai pra jogar futebol? Não tô falando que eles estão errados. Erradas estamos nós. Que a gente não se organiza pra fazer nada pra gente. Então, uma vez por mês, organizar com as amigas alguma coisa? Sim, canastra é buraco. Aqui a gente conhece como canastra, mas eu sei que em alguns lugares conhece como buraco. Tanto que no final do ano, com antecedência, eu falei com 6 amigas, com filhos, eu falei assim, ó, vamos todo mundo se organizar. Cada um fala com seus maridos para ficar com os filhos e nós vamos ter a noite das meninas. Tô interrompendo a minha própria live. Sim, amoras, essa live é um reprise de uma live maravilhosa. Assista até o final porque eu estou viajando, inclusive me acompanhe nos stories. Mas eu interrompi a minha live para te falar que agora estamos muito perto do nosso primeiro Seca em 7 dias. O Seca em 4 dias foi um sucesso, porque inclusive teve a Amora que secou 1, 2, 3, até 5 quilos em 4 dias. Então a gente decidiu fazer o Seca em 7 dias, ainda mais completo, uma estratégia simples que você vai secar, mas o mais importante, que ele vai ser diferenciado. Além de você secar, você também vai aprender o passo a passo do método para você não ter reganho de peso. Porque não adianta você secar e depois voltar a engordar, certo? Então aqui, além de uma estratégia muito simples, vocês vão aprender o passo a passo desse método para emagrecer e não voltar mais a engordar. Vai ser incrível! Vai ser no dia 25 de maio, então 7 dias. Para você se inscrever, você precisa, se você pelo Instagram, digitar secar, que eu mando no seu direct o link da inscrição, ou você vai ali na minha bio, na página principal do meu Instagram, tem uma linha azul, aperta ali e faz a sua inscrição. No YouTube,
Na descrição do vídeo aqui embaixo tem o link para você se inscrever no Seca em 7 dias. O Seca em 7 dias vai custar R$62. É um valor simbólico. Eu sei, vocês sabem que tudo aquilo que eu faço é grandioso, é muito bom, ele vale muito mais do que R$1.000. Quem participou do Seca em 4 dias sabe do que eu tô falando, e os de 7 dias vai ser ainda melhor. Mas eu decidi fazer algo simbólico mesmo, R$62, para você se priorizar. Porque quando você investe, você fala, vou fazer, porque eu tô pagando, eu vou fazer. É um presente que você dá para você mesma. Se dá esse presente, se prioriza, se inscreve. 25 de maio vamos ter nosso Seca em 7 dias, tá bom? Então, continue aqui com a live, digitou secar no Instagram, depois vai lá no seu direct que eu mando o link de inscrição, ou você vai ali na minha bio ou no YouTube aqui embaixo, combinado? Podem continuar com a live de hoje. Beijo! E a gente fez isso com karaokê e deu super certo. É só porque às vezes a mulher vai deixando, não vai fazendo, e a gente esquece de fazer isso, de falar com o marido, ó, essa noite vai ficar com os filhos porque eu vou sair. Olha quantas falam de eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Só que a gente deixa, a gente esquece, a gente ignora. A gente se ignora muitas vezes. E outra, às vezes o que a gente faz uma vez no mês já enche o nosso potinho pro mês inteiro. Não precisa ser toda semana. A gente sabe, não adianta fantasiar. A mulher tem que fazer tanta coisa, não é tão simples assim, eu sei. Mas uma vez por mês, dá. Então, olha só. Eu sabia que vocês iam se identificar. Mas essas são minhas 2 metas do ano. Fazer aula de música e jogar canastra pelo menos uma vez no mês. Olha que legal. Olha o quanto isso faz bem. Então, não é sobre comer. Entende? Que a comida fica desse tamanho quando a gente tá lá cantando um karaokê e rindo e se divertindo, jogando um jogo se gosta, né? Olha só. Então é sobre isso, é estar presente, de lembrar que isso te faz bem, te faz feliz. E aí você até esquece da comida. Ó, quantas falando aqui, né? Nós amo jogar em casal, amo jogar truco. Ó, a meia dica. É isso, amoras. É isso. Então, às vezes, ó, quem gosta de jogar, né? E lá na praia, inclusive, algumas vezes eu e o Marcos, porque dominó é legal jogar em 4 pessoas, que é 2 duplas, né? Só que um contra o outro também é legal. Claro que não é a mesma coisa. Em 4 pessoas em dupla tem que contar muito mais as pedras e tudo mais, né? É mais legal. Só que teve vezes que eu e o Marcos, nós dois jogamos um contra o outro ali, o dominó, e foi tão gostoso. E a gente tem dominó aqui em casa. E a gente esquecia de fazer isso. Então foi algo que a gente lembrou. Poxa, agora vamos de vez em quando nós dois, só nós dois, crianças dormindo, jogar um dominó. Olha só. Então aquilo que eu falei, tá cansada, tá estressada, às vezes sua mente te convence a comer, chama seu marido, amor, vamos jogar alguma coisa? Ou amigas, ou quer ser que seja. Ou vai cantar, bota ali no YouTube qualquer música que você gosta, karaokê, e começa a cantar, vai dançar. Faz alguma coisa. Agora até o Nojo tá aprendendo dominó. Daqui a pouco a gente vai estar com as crianças aí jogando. Olha só que delícia. Olha como as fases vão passando, né? O Cadu, 2 anos agora, fez em agosto. Tá começando a brincar mais, tá interagindo mais. Vai passando as fases, vai ficando com novos desafios, obviamente, mas assim, poder brincar com as crianças, poder jogar jogo com criança. Quanto que já tem crianças maiores que gosta de jogar, que sabe jogar Uno, que sabe jogar jogo de tabuleiro? Olha só que coisa gostosa. Algo tão simples de se programar e fazer, não é mesmo? Pois é, só que a gente esquece. A gente esquece. Bora? Vocês também fazerem isso como meta? De fazer algo que você gosta? Ó, gosto de jogo de detetive e banco imobiliário. Olha só que coisa gostosa. Jogar com a família toda. Até ensinar para os seus filhos que o prazer, a alegria não é só comer. Não é noite da pizza. Não tô dizendo que você não possa pedir pizza. Você vai começar a colocar na cabecinha das suas crianças que tem prazer além da comida. Hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente vai ficar no chão da sala jogando um jogo de tabuleiro, todo mundo junto. Ensinar para sua criança que tem muito prazer além da comida. Porque senão toda vez tudo é comer. É comer, é comer. Não.
Ó, de mímica, então, a gente se afina rindo. Se fina rindo, a Mara fala. É bom demais, né? Olha quantas falando. Imagem e ação é muito bom. Eu sou boa, tá? Em jogo de mímica, eu sou muito boa. Teve um dia que a gente tava em casal também. Eram 4 casais. Eram os meninos contra as meninas. De imagem e ação. E tinha eu e uma amiga minha, da mesma equipe, que os meninos falaram assim, era impossível, vocês se olhavam, começava a mímica, a outra já sabia o que eu tava falando. A gente tinha uma sintonia tão grande que uma começava a mímica, a outra já acertava. Bom demais! E eles ficavam lá um tempão fazendo a mímica, as meninas tudo já sabiam qual era a palavra e eles não adivinhavam. É muito bom, é muito bom. Então vamos lá, minhas lindas, beleza? Então a gente vai, ó, primeiro erro que ninguém mais vai cometer. Fazer as coisas distraída. Agora é estar presente. Segundo erro, acabou ignorar a si mesma. E não é que todo santo dia você só vai fazer tudo aquilo que te faz feliz o tempo todo sem fazer nada que é ruim. Não é sobre isso, né? Mas ter momentos importantes para você. Parar de ficar dizendo sim para todo mundo e não para você o tempo todo. Você ficando em último lugar. Não, isso não pode. Isso não pode mais. Bom? Terceiro erro. Que aí tem a ver com isso que a gente já tava falando, me empolguei, né? Mas era o terceiro erro que a maioria das mulheres comete. Não saber o que te faz feliz. Tá tão automático a vida, a correria, que tem pessoas que acham, né, como eu falei antes, que a única coisa que as deixa feliz é comer. E quando eu pergunto em live o que te faz feliz, tem muita mulher que responde eu não sei. Só que você sabe o que deixa o seu filho feliz, o seu marido feliz, a sua mãe feliz, os seus irmãos felizes, às vezes você sabe até o que deixa a sua vizinha feliz. Mas você não. Você não. Você não sabe o que te deixa feliz. Olha como você se deixou por último lugar. Então você precisa saber o que te satisfaz. E como eu estava falando antes, muitas vezes é algo tão simples, tão pequeno, só que ficou esquecido lá. Como no meu caso ali, a canastra, né? O buraco tinha ficado esquecido. Se você não souber o que te faz feliz, você se vicia na sensação mentirosa de que a comida te faz feliz. E aí você quer recorrer a ela em todos os momentos, porque você quer ser feliz. E ó, ninguém pode dizer aqui que não tem tempo, tá? Porque é sobre prioridade. Porque muitas vezes o que te faz feliz é ler um livro de história, um romance, um suspense, e que você pode acordar 10 minutos mais cedo para todo dia ler 10 minutos. Todo dia ler 10 minutos. Entende? Quanto mais satisfação você tem na sua vida, mais você vê que a comida ela tá ali para te servir e não para que você seja escrava dela. Mais você vê que a comida não é resposta para problema nenhum. Mais você vai vendo que a comida não é fuga para nada. Quanto mais satisfação você vê na vida, mais você coloca a comida no lugar dela, porque hoje a comida está num pedestal na sua vida. Tudo é a comida. Percebe? Então, depois dessa live, você tem que fazer um plano em relação a isso. Ao que te faz feliz. Lógico, na medida do possível, de acordo com a tua realidade. Mas como eu falei, às vezes é algo de 10 minutos no dia. Porque 10 minutos todos os dias, amores, 10 minutos todos os dias, durante um ano, vai significar que você teve muito tempo para você. Entende? E é sair desse automático, é começar o dia fazendo algo, nem que seja de 10 minutos, para você. Daí você já ficou completa. E aí você consegue se doar mais também para os outros. E o quarto erro, que também às vezes nasce de fábrica da mulher. Querer ter o controle de tudo. Ai, ai, ai. Você é dessa que quer controlar tudo? Tem pessoas que têm que ser tudo do seu jeito, tudo como quer. Quer controlar o que o outro pensa, inclusive. Quer controlar o que o outro deveria ter feito. Quer controlar o que o outro deveria ter se tocado. Você quer controlar.
O problema é que é impossível que tudo na vida saia como a gente quer. Impossível ter o controle absoluto de tudo o tempo todo. Só que o que acontece? Essa pessoa se frustra o tempo todo. Se frustra com todo mundo e corre pra comida por conta dessa frustração. Quantas identificadas eu sou assim, eu sou assim. Para pra perceber o quanto muitas vezes você recorre à comida porque você está frustrada. Porque o seu marido não pensou da forma que deveria ter pensado, de acordo com a sua cabeça. Então a gente precisa ter a clareza de que a gente não controla a maioria das coisas. Só que da parte que você controla, você está controlando tudo? Porque às vezes sua energia está tanto em controlar tudo e todos que falta energia para você controlar aquilo que só depende de você. Está exausta. Porque você quer controlar a vida de todo mundo. Olha para aquilo que só você controla. Aí você dá o seu 100%. E outra, você gosta de ser controlada? Não, né? As pessoas também não gostam. Para. Para de fazer isso. A gente tem que entender, minhas lindas, que assim, ó, a cabeça das pessoas é diferente. E muitas vezes o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Quando a gente entende isso, é uma leveza. Quando eu entendi que o que era óbvio para mim não era óbvio para o meu marido e o óbvio para mim tinha que ser falado e repetido, e às vezes repetido 100 vezes, ficou mais leve. Porque nós não somos iguais. Aí você se frustra porque queria que o seu marido se tocasse de tal coisa. Não, ele não vai se tocar. Não vai. Não vai. Para. Então fala antes. Fala com clareza. Entende? Aqui em casa tem bastante gente que trabalha, né? Bastante gente aqui. Tem rotatividade não, graças a Deus. Tem escala, né? Então, bastante gente que a gente precisa organizar. Aí a gente tem aquela geladeira que tem que colocar água assim no negocinho, aí encaixa no freezer, aí essa água vai caindo no negocinho de gelo, e aí você faz, ó, gira e cai o gelinho, tá bom? Pois é. Qual é o óbvio? O óbvio é, se a pessoa girou e caiu todo o gelinho, quer dizer que não tem mais ninguém fazendo água ali, porque ela não aparece de repente, ninguém fazendo gelo. O óbvio seria, então tem que tirar o negocinho de gelo, encher de novo e colocar ali, né? É óbvio, né? É óbvio. A gente tem que falar. E falar 50 vezes, muitas vezes. Aí a gente tem até um grupo, né? Aí eu fiz um vídeo, bem querida. Pessoal, olha só, vamos fazer uma regra assim, ó. Girou, encheu de água. Eu gosto de falar a frasezinha pra gente lembrar, né? Girou, encheu. Girou, encheu. Tem que falar. Adianta ficar estressada? Por que ninguém se toca? Por que só eu encho esse gelo? Por que custa encher? Custa, as pessoas não conseguem. Não é todo mundo que pensa igual. Não é. Então, girou, encheu. Hã? E aí, quantas vezes eu vou lá girar, não tem gelo porque ninguém encheu? Várias vezes. Aí eu faço o quê? Videozinho de novo no grupo. Pessoal, eu sei que todo mundo deve ter esquecido, né? Que é difícil. Tô brincando, eu não sou irônica, tá? Eu só sou... Pessoal, relembrando, lembra da regrinha? Girou, encheu. Eu fui abrir agora e tava sem gelo. Mas não adianta eu me estressar. Não adianta. Vai ser pior pra mim. Vai ser pior. Ó, todo mundo falando, a regra do gelo aqui é igual. Falar zilhões de vezes. Falar zilhões de vezes. É. Só que quando a gente para de colocar expectativa e a gente já entende isso, eles não vão fazer. Se fizer é lucro. E eu vou falar e eu vou ensinar quantas vezes precisar. Tem vezes que a gente precisa botar por escrito ali um post-it. Coloca. Só não fica querendo controlar. Porque senão a gente se frustra. Então a gente leva na esportiva. A gente vai levando na esportiva. Foi quase 10 anos pro meu marido parar de colocar a toalha molhada em cima da cama. Vencemos depois de 10 anos. Olha só, glória a Deus. A gente não controla. E às vezes a gente pensa, poxa, é por mal. Não, não é. Não é. A cabeça deles é diferente.
E se a gente para, não vai ter que tirar de qualquer forma, não vai ter que secar de qualquer forma, não vai muitas vezes ter que trocar a roupa de cama de qualquer forma, vai. Brigar por isso é pior. É pior. Vocês estão rindo, estão se identificando, mas percebe o quanto às vezes uma coisa que dependendo de como nós vamos reagir, muda tudo. Muda tudo. Entende? Então para de querer controlar aquilo que você não controla. Leva na esportiva, sabe? Dá risada. Porque quantas aqui? Eu tenho uma amiga que perdeu o marido da minha idade. Ela queria estar brigando com ele porque ele deixou a toalha na cama. Eu sei que ficou pesado, né? Mas a gente tem que olhar assim. A gente tem que entender o que é um problema real. O que é um problema real? Entende? Então controla aquilo que depende de você. Você vai ver o quanto a sua vida vai ser mais leve. Ó, depois que eu aprendi a pensar assim, foi libertador. É isso. É libertador. E a gente mais tranquila, é mais fácil a gente conseguir ensinar. Aí parece que agora aprendeu sim, porque talvez a sua postura mudou. A sua postura mudou. Entende? Então o que você controla são os seus pensamentos. E aí você acha que não controla, né? O primeiro ele aparece, mas você controla, você vai alimentar aquele pensamento ou não. Então foca nisso. Ó, a minha palavra para esse ano é presença. Que legal, Paula. Que coisa boa, tá? Porque e assim, ó, eu e o Marcos a gente tem conversado muito sobre isso, tá? O celular tem roubado a presença das pessoas. O celular, esses vídeos rápidos, essa coisa acelerada tem aumentado muito a ansiedade. Demais. Cuidem com isso. Nós precisamos de presença, largar um pouco o celular, parar de olhar cada mensagem apitada, estar presente para as coisas. As pessoas estão com os filhos olhando no celular. Vamos voltar, vamos lembrar da época. Amor, é sério, tá? Esse final de semana que os meus pais vieram, minha irmã veio, né? Era aniversário do Noah. Eu conversando, a minha irmã vai fazer 22 anos agora em fevereiro. Um bebê. É um bebezinho. E eu falando assim pra ela, Lívia, eu sou da época, eu escrevia carta pros meus amigos. Carta. Nossa, olha só, amor, a gente tinha que escrever a carta que demorava, né, pra caramba. Ir até o correio, botar a carta. A gente tinha que esperar o tempo que ia chegar a carta lá, o tempo que a pessoa ia ter pra responder, voltar. Olha o tempo pra conversar com alguém. Quando chegava a carta era uma expectativa, era uma alegria, que você parava tudo, você sentava e você lia aquela carta com atenção, com presença. Hoje em dia tem uma pessoa na sua frente e você tá assim, ó. Aham. Aham. Você tá com a pessoa na sua frente respondendo outra pessoa no celular. E isso parece inofensivo, mas tá acabando com a cabeça das pessoas. Acabando. Então, quando eu falo de voltar para o natural, é óbvio, né, amores? A tecnologia tá aí, o mundo evoluiu, é o que é. Só que a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor e não. As pessoas estão sendo escravas e reféns de toda essa tecnologia. Tá complicado e você não tem noção o quanto tá bugando a sua mente e o quanto você tá precisando de prazeres rápidos, momentâneos, dopamina muito rápido e isso envolve a comida. Porque tá sendo uma bola de neve. Então, a gente entender que muitas vezes a gente vai ter aquele pico de prazer, como que era antes? Quase que um mês depois, quando a carta voltava. Agora não, a gente quer prazer momentâneo, rapidinho, prazerzinho, 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 de vídeo curto, de comidinha gostosa. Então as pessoas não estão mais acostumadas a construir algo que requer trabalho, que requer energia para depois colher uma coisa que vai trazer muito prazer, muita felicidade. Não, isso não. Só que isso é tão melhor. É tão mais grandioso. Sabe? É tão mais intenso. Então o que você pode controlar no dia de hoje? O que você pode fazer no dia de hoje? E pro emagrecimento, né? Entender, amor, para de querer emagrecer até o final desse mês. Vamos focar nesse ano. Vamos focar que você vai estar na sua melhor versão até o final desse ano.
Ah, já preciso emagrecer 60 quilos. Aí dá? Não, até o final desse ano não, mas em 2 anos sim. De forma tranquila, para que o seu corpo responda bem, sabe? Para que seja algo saudável, algo tranquilo. Eu já tive aluna que emagreceu 60 quilos. Em 1 ano e meio, se eu não me engano, ou quase 2 anos, tá? Mas já faz anos que tá na sua melhor versão. Então vamos focar a longo prazo? Mas entender que o primeiro passo você está dando hoje, estar aqui nessa live, até o final dessa live, imagina, amor, 50 minutos de live, né? Numa era onde vídeo de 30 segundos já é considerado longo. Ai, meu Deus! Né? Então as que ficam aqui são as fortes, de verdade. As fortes. Então, parabéns por estar aqui. Parabéns. O que você precisa fazer agora? Resumo do que você entendeu, o que foi mais importante para você, o que você vai colocar em prática, você materializa, você escreve. Vamos voltar para a época do papel e da caneta, tá? Por isso que o resumo da live aqui, por isso que o sorteio que a gente faz semanal do Pix de R$500 é caderninho de lives. É para escrever. Tô interrompendo a minha própria live. Sim, amoras, essa live é um reprise de uma live maravilhosa. Assista até o final porque eu estou viajando, inclusive me acompanhe nos stories. Mas eu interrompi a minha live para te falar que agora estamos muito perto do nosso primeiro Seca em 7 dias. O Seca em 4 dias foi um sucesso, porque inclusive teve uma hora que secou 1, 2, 3, até 5 quilos em 4 dias. Então a gente decidiu fazer o Seca em 7 dias, ainda mais completo, uma estratégia simples que você vai secar, mas o mais importante, que ele vai ser diferenciado. Além de você secar, você também vai aprender o passo a passo do método para você não ter reganho de peso. Porque não adianta você secar e depois voltar a engordar, certo? Então aqui, além de uma estratégia muito simples, vocês vão aprender o passo a passo desse método para emagrecer e não voltar mais a engordar. Vai ser incrível! Vai ser no dia 25 de maio, então 7 dias. Para você se inscrever, você precisa, se você pelo Instagram, digitar secar, que eu mando no seu direct o link da inscrição, ou você vai ali na minha bio, na página principal do meu Instagram, tem uma linha azul, aperta ali e faz a sua inscrição. No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para você se inscrever no Seca em 7 dias. O Seca em 7 dias vai custar R$62. É um valor simbólico. Eu sei, vocês sabem que tudo aquilo que eu faço é grandioso, é muito bom, ele vale muito mais do que R$1.000. Quem participou do Seca em 4 dias sabe do que eu tô falando, e os de 7 dias vai ser ainda melhor. Mas eu decidi fazer algo simbólico mesmo, R$62, para você se priorizar. Porque quando você investe, você fala, vou fazer, porque eu tô pagando, eu vou fazer. É um presente que você dá para você mesma. Se dá esse presente, se prioriza, se inscreve. 25 de maio vamos ter nosso Seca em 7 dias, tá bom? Então, continue aqui com a live. Digitou secar no Instagram, depois vai lá no seu direct que eu mando o link de inscrição, ou você vai ali na minha bio ou no YouTube aqui embaixo. Combinado? Podem continuar com a live de hoje. Beijo. Bate foto. Ó, minhas 4 chaves. Ai, que bom, minha linda. 4 chaves agora vai dar uma parada, que é uma aula que eu faço paga, né? Mas volta provavelmente depois do desafio, umas 2, 3 semanas depois do desafio, tá? Daí vai estar lá na minha bio. Amoras, então faz aí um resuminho. Bate foto e me envia, né, Fabiola? Resuminho pronto. No YouTube tá na descrição do vídeo aqui embaixo para enviar o resumo, para concorrer a um Pix de R$500 na sexta-feira à tarde. No Facebook, na descrição do vídeo aqui em cima. No Instagram, você vem aqui na minha bio. Ó, tem um destaque aqui escrito sorteio, aperta aqui, assiste a explicação e já tem um link de WhatsApp aqui para você enviar, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Se essa live foi importante para você, compartilha, manda para suas amigas, marca suas amigas nos comentários, tá? Aqui nos comentários da live. E amanhã, quinta-feira, 12:30, tem mais, tá? Tem live. E amanhã vai ser Pergunte pra Jé. Tá aquela live de bate-papo que eu entro aqui para responder as perguntas ao vivo para vocês. Então não é de um tema específico,
mas obviamente sobre emagrecimento, então eu vou pegando aqui as perguntinhas e vou respondendo ao longo da live. Tá bom, minhas lindas? Um beijo enorme pra vocês. Um monte falando que o resumo já tá feito. Parabéns para as minhas alunas CDFs, que terminam a live já com o resumo pronto, tá bom? E claro, quem quer fazer depois não tem problema. Só lembra que tem que enviar até amanhã, 12:30, para concorrer ao Pix de R$ 500, tá bom? Beijo! Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau!